E a gente falou um pouco do homem, agora a gente vai falar da mulher. Eu deixei outra pergunta para provocar aqui. A gente está trabalhando a mulher para que ela se veja de outros lugares além da função de cuidadora? Isso, gente, isso é muito importante. Dentro de tantas coisas que a mulher faz, né, a gente vai pegar muitas mães que estão deixando de ser mulher, né? Deixando de se ver como mulher. Estão sendo reduzidas a mães, cuidadoras, executoras de tarefas. São mães que não têm tempo para ela, que não têm lazer, que não têm um momento de autocuidado. E obviamente, quando eu falo deixar de ser mulher, é deixar de se sentir mulher. Deixar de se sentir bonita, né? Deixar de se ver de uma maneira positiva. E eu não estou falando só de usuário do SUS, né, gente? Isso tem uma questão que vai para além, mas é porque a gente está no recorte aqui, né? Todo mundo tem sonhos, tem perspectivas, tem possibilidades, né, que gostaria de tentar alcançar. No SUS, a gente tem que tomar um cuidado enorme para a gente não colocar a mulher só no lugar de mãe. Nas nossas intervenções, a gente também tem que instigar nela o autocuidado, a autopreservação dela, né? Às vezes a gente vai ter que ensinar para ela limites. Ensinar mesmo. Sem ser arrogante. É ensinar limites porque ela não tem limites. Ela aprendeu ela aprendeu a felicidade em ser útil. Então ela se acha importante na medida que ela consegue resolver as coisas. E tudo que ela poderia ser, para além de cuidadora, além de mãe, além do lar, né, que é o nome antigo que se achava, além das tarefas domésticas, tudo ela perde, ela fica de perdida mesmo. Acho que perdida é um bom termo. Eu estava pensando num termo que acho que perdida é um bom termo. Então, eu trouxe a pergunta: por que é importante ampliar os lugares que a mulher ocupa? Mas não é o que a mulher ocupa. É muito. É como ela se vê. Eu acho que o nosso trabalho está muito na questão do que ela se vê aqui. Então eu coloquei alguns exemplos. Fortalecer a autonomia. Quando você. O primeiro passo é que você consiga que ela se veja fora dos cuidados. Para além de mãe. Né? Quando foi a última vez que você saiu, que você se divertiu? Qual foi a última vez que você se permitiu fazer alguma coisa sem responsabilidade com os filhos? Olha como é que isso é. Qual foi a última vez que você quis fazer uma coisa e conseguiu bancar e conseguiu fazer sem precisar da aprovação de ninguém, de um companheiro, de nada? Porque quando a gente começa a tirar ela desse lugar e ela começa na prática, aplicar algumas questões, isso vai reduzir nela automaticamente a sensação de sobrecarga e esgotamento e vai empoderar ela para uma coisa que é fundamental: compartilhar tarefas e responsabilidades. Tá cheio a gente tem cheio de pessoas, mulheres acompanhadas aí, que tem marmanjo dentro de casa que não faz nada. Adolescente, menino com 15, 16 anos, ou adulto, jovem, ou próprio marido, que não faz absolutamente nada dentro de casa. E nisso aí, gente, sem o receio de ser conservador. Sem o receio de ser conservador. A gente tem que falar. E nesses pontos, é um dos pontos que a gente tem que chamar, por exemplo, um adolescente para conversar. Falar: olha, você não pode ficar só dentro de casa. Beleza, você estuda, se já se estiver estudando, né? Você estuda, mas você tem que dividir tarefa com sua mãe dentro de casa. Isso também faz parte do trabalho social.
E falar com a mãe, não, você vai chegar e falar, você vai me ajudar aqui dentro de casa. Você vai dividir tarefa comigo aqui dentro de casa. A gente superou, gente. A gente superou aquele tempo de que a mulher fazia tudo. Aí a gente vê que superou esse tempo, mas a gente não vai fazer essa intervenção com as mulheres que a gente acompanha, que já estão totalmente sobrecarregadas. Eu fico bravo com alguns casos. Eu fico bravo. Na medida, eu peguei muito isso com os meninos. Os meninos pagavam de revolucionário e não lavavam um copo dentro de casa. Eu falava com os meninos, falava, moça, você tá pagando de traficante. Você não ajuda sua mãe em nada. Que a gente tem que ser real com os meninos. Sabe? Eu acho que, assim, graças a Deus eu tenho uma abordagem muito. É muito estudo, é muito trabalho da gente. Eu tenho uma abordagem que foi muito reconhecida com relação aos jovens com de medida socioeducativa. Né? E às vezes eu fui não convencional. Chegou menino lá na unidade, o menino chegou igual o 50 Cent, igual o rap, com cordão, tudo, e a casa dele caindo aos pedaços. Ele chegou na maior pinta, eu cheguei e falei com ele, você sabe que você vai ser preso, você vai ser morto se você continuar no tráfico. Eu disse pra ele, esse dinheiro que você tá fazendo no tráfico aí, você tá fazendo alguma coisa pra sua mãe tá recebendo benefício eventual, e eu sei pagando, de playboy aí. Às vezes a gente tem que dar um choque de consciência. Por mais que eu entenda, no final das contas, que ele seja também vítima do sistema. Então, já tive esse tipo de conversa, por exemplo, com adolescente. Você paga de revolucionário, você não lava um copo dentro de casa. Você não leva nada para dentro de casa. Eu falava, olha, você tem que sair dessa vida, mas se você tá nessa vida, pelo menos que o dinheiro dela ajude sua família. Você tá colocando uma arma na sua cabeça, você tá colocando um traficante, você tá entre a bala do traficante e a barra da polícia e sua família não vê nada disso. Beleza, é dinheiro sujo, que não sei o que, mas já que você tá nesse meio aí, até a gente conseguir que você saia desse meio, que é a nossa meta, faça alguma coisa por sua família. E isso começa nas pequenas coisas. E esse tipo de diálogo tem que ter com os homens também. Ah, mas eu trabalho fora porque não sei o que não sei o que. Gente, você não precisa. Alguma coisa você consegue contribuir. Você consegue cuidar dos filhos para sua mulher fazer uma caminhada? Para ela participar de um grupo, costuma ter muitos grupos, né? De zumba, de dança, de associação comunitária. Ela tem um momento para ela, sabe? Então acho que a gente tem que ter. Eu sou muito a favor do diálogo sem floreios, tá? Eu tento ser o mais cauteloso possível, o mais acolhedor possível. Em modéstia à parte, eu acho que eu consigo, sabe? Mas em algum momento, gente, você tem que falar. Porque em algum momento, tem momentos que são choque. Tem momentos que são choque. A gente não pode ter medo de alguns momentos que causam constrangimento, porque alguns constrangimentos são necessários para que situações de vulnerabilidade, principalmente de violação, deixem de acontecer. Alguns enfrentamentos têm que ser feitos. E se a gente está na rede de proteção, se você tem ônus e bônus, gente. Você escolheu essa profissão, em algum momento você vai ter que sair dessa zona. Não falo nem em zona de conforto, porque não é confortável, mas é uma zona porque a gente fica com receio mesmo até de riscos. Mas se você está na rede de proteção, algumas situações você tem que assumir. Porque isso vai cair no que eu coloquei aqui. Isso vai abrir caminhos, possibilidades. Você vai conversar com essa mulher aqui e ela vai ver que, olha, não me sobra tempo pra nada, eu tô louco, eu tô exausto, eu não consigo me cuidar, não consigo fazer uma unha, não consigo fazer nada, porque tem um monte de marmanjo aqui dentro de casa que não faz nada. E eles estão aqui, todo bonitão aqui. Então isso tem que ser falado. Tem que ser falado. E depois que você consegue êxito nisso, você vai ter melhoria nas relações nos vínculos, você cria consciência, você combate machismo. Essa intervenção, ela vai gerar uma série de outras questões. Entendeu? Talvez nessas intervenções você vai estar rompendo com o ciclo aí esses jovens daqui a pouco, esses filhos, principalmente os jovens, né? Eles não vão fazer isso com as esposas deles quando eles casarem. E até a gente chegar na situação que a gente deseja.
É uma frase que a gente escuta muito em rede social, e é muitas mulheres, não estou falando só mulher do SUS. Cuido de mim, de todos, mas quem cuida de mim? Né? Aqui a maioria do curso certamente é mulher. Quantas vezes vocês já não se sentiram assim? Vocês. Vocês. Se enquanto homem, pai, às vezes eu me sinto assim também. Às vezes a gente sente. Porque a gente vai absorvendo, mesmo a gente tendo bons vínculos, tendo relação, então em alguns momentos a gente precisa de algum espaço, de algumas questões. Isso é para todo mundo. Né? Então, rotina, acordar cedo, metade, cuidar da casa dos filhos, de idosos, de todos, pessoa com deficiência, se tiver, cuida. Né? E os sonhos, aqueles objetivos vão ficando, vão ficando, vão ficando, vão ficando. Aí tem um sentimento de culpa, aí tem a baixa autoestima, daí a pouco não se cuida mais. Aí fica aquelas mães, 15 anos, com 15 anos mais velhas em aparência, 20 anos mais velhas em aparência, que é a mãe clássica das suas. Que é a mãe clássica das suas. A gente tem uma obrigação de, de ter essa consciência para intervir nisso. Tá vindo muita mãe jovem que tem muito tempo para sair desse ciclo. A gente está numa era que tem muito mais acesso à informação, mais acesso às coisas. Dá para se cuidar sem gastar dinheiro. Também. Hoje você consegue se cuidar não gastando muito. Começa a se cuidar fazendo uma caminhada ali. Você precisa de pouco para fazer. É uns exercícios dentro de casa, com coisa que você tiver dentro de casa. Hoje tem, sabe? Tem tanta possibilidade que a gente pode trabalhar. Mas para isso, olha, a mulher não tem tempo para descansar, para estudar, para trabalhar, para nada. A gente tem que realizar esse trabalho para que comece gradativamente a se abrir esses caminhos para daqui a pouco a mulher voar, a mulher ir. Entendeu? Então, assim, ó, nosso trabalho é continuar junto para ajudar a mulher a reconhecer sua história, potenciais e talentos, ajudá-la a reconhecê-la, quanto ela é bonita, né? Principalmente a mulher negra, que tem a questão de preconceito com relação aos seus traços, seu cabelo, né? De mudar, mostrar para ela a questão de outra perspectiva, né? De mostrar outras referências negras, de quanto o cabelo dela é diferente, não é feio, não é cabelo ruim, não é cabelo duro. E isso hoje, felizmente, já existe um movimento muito forte, o movimento negro teve muita influência nisso, né? De mostrar, então, hoje você vê que as meninas mais jovens já estão soltando cabelo, já estão altos penteados, tudo. Então, a gente tem que trabalhar nesse fortalecimento de autoestima. Porque ela só vai ter firmeza nas escolhas que ela for fazer quando houver autoestima para isso. Sem autoestima, cabeça baixa, você fala sim para as coisas. Então você vai estar ampliando acesso a direitos, né? Os direitos que a gente já trabalha neles mesmo, mas até o direito mesmo à convivência de outros espaços, né? O direito de se cuidar, vai estar vai estar passando informações e oportunidades, estimular sua participação em espaços, redes e projetos. Você vai estar ampliando a rede de apoio. Porque num grupo desse que uma mulher vai, e ela bate papo meia hora com a pessoa que ela tem identificação, ou às vezes está no mesmo contexto que ela pode ter nessa pessoa uma ponte, e esse vínculo ir aumentando, uma ponte para de repente abandonar um relacionamento abusivo. Pode ser uma pessoa que já passou pela mesma situação que vai falar: não, se você quiser largar ele, você fica comigo um tempo. Então, tem potencialidade. E isso entendendo pequenos passos, isso é gradativo. As mudanças são gradativas. Mudanças abruptas, geralmente, elas têm pouca durabilidade, né? Porque elas foram tomadas sem um planejamento. E aí, falando, gente, das possibilidades. Ser mulher vai muito além de ser cuidadora. Profissional, estudante, artista, líder, viajar, esportista, protagonista e o que ela quiser ser. Né? O que a gente faz para apoiar? Escuta qualificada e sem julgamentos, valorização das conquistas, inclusive as pequenas,
informação sobre direito e oportunidade, encaminhamento para acesso a serviços e projetos, estímulo à autonomia e protagonismo, apoio na construção de redes e vínculos de confiança. Então, deixei aqui para refletir que sonhos e desejos essa mulher já teve, que ficou para trás no meio das responsabilidades. Isso até é pauta para se trabalhar com ela durante os atendimentos. Lembrar das perguntas abertas, das questões, e o que é possível retomar hoje. Às vezes essa mulher tem uma capacidade ali absurda em alguma coisa. Às vezes ela é uma artista, tinha um potencial, e ela deixou aquilo. Mas se ela retomar, ela pode inclusive conseguir uma independência financeira com relação àquilo. Sabe, às vezes ela tem uma coisa ali que é, inclusive, que ela ama fazer e que ela deixou de lado. Que aquilo ali pode, além de retomar, né, o gosto dela pela criatividade, ela pode até ganhar dinheiro com isso. Então, a gente tem que refletir como trabalhar com essa mulher. Tá? Eu vou falar um pouco dos adolescentes, dos outros membros da família também, mas a gente tem que refletir um pouco em como a gente vai trabalhar essa mulher também dentro do trabalho social.